torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros. E essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então, torne-se membro, vire membro do canal. Mas o Dr. Pacheco S. Público mandou 44,64 e disse: boa noite, excelentíssimos. Vocês falam tanto de tradição brasileira, mas não conhecem a religião do maior brasileiro de todos os tempos. Procurem ler Chico Xavier. Gratiluz. Posso fazer uma consideração aqui? Você quer que eu seja sincero ou educado? Sincero. Não, ele fez isso brincando. Ele mandou ele tá de brincadeira, pô. É claro, o cara não ia mandar R$44 pro nosso canal, que é assistindo as nossas lives e falando isso sério. É claramente trollagem, tá ligado? Então, assim. Ô, Rasta, já que ele pagou, a gente não vai falar nada, né? A gente fica. Ai, cara. E você fala tanto em Francisco Xavier e você não respeita a tradição do cara que deu origem a ele, que foi o professor Xavier, que também ouvia muitas vozes na cabeça dele e colocava na cabeça dos outros. Rapaz, o espiritismo é uma coisa muito séria assim, é uma coisa assim que você, já pegando o gancho aqui, o espiritismo, na verdade, ele foi uma introdução no século XIX de gente que gostava de falar muito francês e só consumia merda em francês. Cara, eu queria saber, eu queria... Isso é uma parada que eu não sei qual bibliografia consultar, porque lendo os romances da época do século XIX no Brasil, se você pegar Esaú e Jacó, por exemplo, de Machado de Assis, você vai ver que a mãe dos gêmeos leva eles, ela vai numa cabocla, que é espírita, para tentar saber do futuro dos meninos. Aí ela diz que um é a reencarnação de Pedro, que o outro é a reencarnação de Paulo, então os dois estão destinados a serem rivais, né? Em Quincas Borba também tem a doutrina da transmigração, que o Rubião aprendeu de alguma preta velha. O Machado de Assis fala assim, mas você já nota que há uma presença dessa não só da ideia da transmigração das almas, mas como do próprio espiritismo, de fato, né? Tipo, do termo espírita ser usado em Machado de Assis. E eu queria e tem uma parada que é muito louca. Eu sei que houve um expurgo, se eu não me engano, por parte de Napoleão III, que foi como alguns positivistas, inclusive, terminaram vindo parar no Brasil, né? Tipo, rolou meio que uma perseguição e alguns deles... Essa eu não sabia. Não, posso estar errado, mas eu não sei qual... Olha, será que admiro o Napoleão III. Eu admiro, será cara, que veio... mas é admirável. Vamos lá. Será que veio algum kardecista nesse barco aí, tá ligado? Pro Brasil? Como é que é isso que eu queria saber. Como é que o espiritismo chega no Brasil? Porque eu entendo como é que ele tem um apelo no Brasil muito forte, né? Mas, assim, é um negócio impressionante, porque só existe aí, né? Você vai, tipo, sei lá, na França, ninguém ouviu falar de Kardec. Você vai, tipo, Estados Unidos, eu só vi um americano falar de Kardec uma vez, foi um cara que escutou por causa da namoradinha dele, que era brasileira, tá ligado? Puta que pariu. Brasil exportando merda, mas... Na verdade é o seguinte, nós temos alguns aspectos que a gente tem que analisar sobre por que um país católico, ou pretensamente católico como o Brasil, se tornou vulnerável a uma pregação tão indigente do ponto de vista intelectual como o espiritismo. Essa que é a verdade. A gente tem que ser sincero com os espíritas. Lamento, os espíritas, realmente é uma bosta. Mas vamos lá. O primeiro ponto é a formação católica do Brasil. Eu penso que um dos grandes problemas da nossa formação católica é que nós tivemos uma péssima formação católica por conta, principalmente, do grande boicote que o Império, que o Estado português fez contra a Igreja, e em particular com os jesuítas. Então, principalmente a perseguição e a destruição dos jesuítas, tanto em Portugal como no Brasil, no século XVIII, teve efeitos profundamente danosos na catequese brasileira, porque eles eram os responsáveis pela educação brasileira. Né? Os colégios reais eram jesuíticos, né? Quem converteu os indígenas, os jesuítas, eles que realmente arriscaram a vida e realmente fizeram com que a Igreja Católica
se estabelecesse no Brasil dentro da consciência dos brasileiros. Só que com a expulsão dos jesuítas, o que aconteceu? A estrutura da igreja ela se tornou quebrada do ponto de vista educacional. Então você tem esse catolicismo que podemos dizer, eu não diria somente sincrético, mas esse catolicismo muito da formalidade, que é típico de um catolicismo estatal que foi introduzido pelo padroado português, porque a gente tem que entender que desde o Manuel Venturoso, o chefe da igreja portuguesa é o rei de Portugal, né? É o rei de Portugal. E isso acaba esvaziando espiritualmente a igreja, né? Não estou dizendo aqui que, claro, porque Portugal, por exemplo, a influência do espiritismo em Portugal é uma influência nula, mesmo com todas as implicações, mas claro, nós estamos falando de um país de 1000 anos ali, né? Sim, nós estamos falando de mais de 1000 anos de igreja católica, né? De uma tradição católica que é muito forte e que já ficou na identidade. Imagina o espanhol, por exemplo. O espanhol nem se fala, né? A Espanha é a mesma coisa. Mas a catequese no Brasil ela foi tão deficitária nesse sentido, na afetação, e particularmente você tem o Império Português boicotando a igreja, principalmente no âmbito educacional, e o Marquês de Pombal, esse maldito Marquês de Pombal, expulsando os jesuítas, ele queria colocar uma educação iluminista, uma educação estatal, propriamente dito, mas ele não fez isso, ele deixou simplesmente pessoas sem educação mesmo. E você tem o Império Brasileiro. O Império Brasileiro, Império liberal maçônico. E, portanto, se você vê a política de Dom Pedro I e Dom Pedro II, é uma política de completa hostilidade à Igreja Católica. A Igreja Católica se tornou praticamente refém do Estado brasileiro. Tá? E detalhe, o nosso querido Dom Pedro I, que não era muito simpático à Igreja Católica no Brasil, quando ele tomou o poder em Portugal, entrando em guerra civil contra Dom Miguel, o rei Dom Miguel, uma das primeiras coisas que ele fez foi dissolver várias rodas religiosas em Portugal. Ou seja, enfraquecer a influência da igreja e transformar a igreja numa espécie de uma entidade paraestatal e o carreirismo do funcionalismo público, né? O padre, o bispo, como uma espécie de um funcionário público do Estado português. Quase como se fosse uma igreja anglicana, uma coisa assim. Claro que não chegou a isso, porque havia ainda a ligação do Vaticano e assim sucessivamente. Mas houve um decréscimo realmente das vocações e assim sucessivamente. Por quê? Porque o Estado liberal estava querendo enfraquecer o poder da igreja e de fato conseguiu, né? Apesar de que o povo português, com certeza, por um histórico da catolicidade de mais ou menos mais de 1000 anos, isso não seria destruído de uma hora para outra. É bem diferente do Brasil, que era uma coisa mais recente, e aí nós temos esse hibridismo próprio do católico brasileiro, muito mal catequizado, e por outro lado você tem, no século XIX, uma elite maçônica e deísta. Eu não sei onde é que eu li isso, mas existem uns documentos de 1876 no Brasil Imperial que mostram que o catolicismo do brasileiro é um catolicismo de aparência, um catolicismo muito formalista. Todo mundo gosta de ir para a missa e tudo mais, mas ninguém sabe o que é missa. Ou então você vai para as festividades religiosas, que eram muito bonitas, havia muitas festividades religiosas no Brasil até os anos 60 do século XX, né? Havia ainda uma tradição católica muito forte, mas havia também uma incapacidade de compreensão doutrinária da fé católica. E isso deu abertura para essas idiosincrasias, entre as quais o espiritismo, que, segundo o Bacaninha, que ia estudar na França, tem um cara que acho que foi um dos introdutores do espiritismo no Brasil, o Bezerra de Menezes, né, que é muito elogiado pelos espíritas. Ele é da época do Império, por exemplo, da época do Império. E o que acontecia? Naquele terreno lá, o brasileiro médio tinha aquela frescura com a França, não somente o Brasil, mas Portugal também é a mesma coisa. Você vê nas obras do Eça de Queiroz essa referência à França. A França parece que era a Disneylândia da burguesia. Todo mundo era meio assim, né? Tipo, nos romances de Dostoiévski também a galera fica falando francês, né? Tipo, sim, a França a aristocracia, todo mundo fala francês um com o outro, pá. Mas ninguém virou espírita, né? Ninguém virou espírita. O problema é o seguinte... Só no Brasil. O Brasil, apesar do catolicismo, o Brasil também é um pouco macumbeiro, né? O Brasil é um pouco supersticioso. Então faltou, talvez, a igreja tomar pulso para defender sua identidade, etc. Eu penso que talvez a militância católica, propriamente dita, ela só surgiu a partir da República. E olha que essa República, ela surgiu bem anticatólica. Ela queria abolir festividade religiosa, queria abolir até Natal, né? Ela colocou a separação da Igreja e do Estado em 1891, com a Constituição Republicana. Mas, paradoxalmente, é interessante isso, porque, já pegando essa questão da catolização, e eu quero chegar no espiritismo, o Dom Macedo Costa,
que foi bispo Pará daquele problema da questão religiosa, que houve a briga da Igreja Católica, ou pelo menos dos católicos mais ortodoxos no Brasil, contra o imperador, Dom Macedo Costa e Dom Vital, que era de Olinda, né? Bispo de Olinda, e o bispo do Pará, aqui do Pará. O Dom Macedo Costa, ele queria aplicar os sílabos do Papa Pio IX, em que a maçonaria não entra na igreja e foda-se e vá pra puta que pariu. Era basicamente isso, né? Vamos desmaçonizar a igreja. E isso perigou, evidentemente, com o interesse de partidos políticos que eram influenciados pela maçonaria e também pelo próprio imperador Dom Pedro II, que eu não sei se ele chegava a ser maçom, mas ele tinha simpatias liberais, republicanas, enfim, e acabou se ferrando por causa disso. Besta que era. Era um grande homem em muitos aspectos, mas também tinha suas veleidades. E ele prendeu o Dom Macedo Costa, mandou prender um bispo. E isso causou um problema muito sério com o Vaticano, que o Vaticano ficou muito puto com o Estado brasileiro e o Estado imperial. Pois bem, quando houve a separação da igreja e do Estado, nós estamos falando de um ortodoxo, como o Dom Macedo Costa, ele falou claramente, olha, a partir de hoje a igreja católica está livre do Estado brasileiro. E por incrível que pareça, se você observa bem, o grosso da militância católica brasileira surge a partir da República. A Ação Católica e assim sucessivamente. Você tem os grandes, assim, os primeiros apologetas, pensadores católicos, a partir da República. A partir da República. Quando a igreja, ela sai do Estado e se volta para o Vaticano. Aliás, esse fenômeno você encontra também na França. Na França, por exemplo, quando você tem, no século XVI, XVII, XVIII, o centralismo estatal francês, o centralismo monárquico francês, você tem uma igreja próxima do galicanismo, né? Havia sempre essa ameaça latente da igreja francesa se tornar uma igreja galicana, né? Uma igreja francesa, propriamente dita, muito hostil ao papado. Quando você tem a Revolução Francesa, que não somente hostiliza a igreja, confisca os bens da igreja, enfim, e implanta a Constituição Civil do Clero, que a Constituição Civil do Clero foi o quê? Os bispos têm que obedecer à República Francesa, né? A República Francesa e os valores da Constituição Francesa, tudo aquela merda maçônica horrorosa. Aí o que aconteceu? Os católicos, que até então tinham na figura do rei, né, uma figura, né, emblemática na igreja, eles se voltam para o Papa. Eles se voltam para a igreja propriamente dita. Então há essa desvinculação. E o espiritismo, onde é que entra nessa cena? A monarquia imperial brasileira, sendo hostil à Igreja Católica em um ponto, ainda que a Constituição de 1824 diga que os cultos, né, os cultos que não fossem católicos seriam cultos privados, etc. Mas você tem uma tolerância à entrada do protestantismo, você tem uma tolerância à entrada, inclusive, de esses segmentos. E como muitos desses introdutores do espiritismo são também maçônicos, então eles viram nisso como, por um lado, um aspecto identitário de espiritualidade porca, né, principalmente desses círculos ocultistas franceses do século XVIII e XIX, que havia muito charlatão, e, por outro lado, uma hostilidade à igreja. Se vocês, por exemplo, uma vez eu tive contato com um texto chamado Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Sim, tá? sim. O Evangelho segundo o Espiritismo. Famoso texto. Cara, aquele texto foi feito para subverter a Igreja Católica, porque a estrutura mentes do texto mostra que o Kardec conhecia muito bem a doutrina católica, em algum ponto. Só que ele faz o seguinte, ele relativiza aqueles pontos-chave dos dogmas da fé católica, ou seja, a divindade do Nosso Senhor, a questão da perspectiva salvífica da morte de Jesus Cristo. Ou seja, você não precisa reencarnar para ser salvo, você precisa simplesmente aceitar quem te quer te salvar, né? Ou seja, o próprio Jesus, o próprio Nosso Senhor. O que acontece? Ele tenta anular aqueles aspectos católicos, colocando uma espécie de ocultismo dentro da simbologia católica. Então, por exemplo, ele fala assim, a fé, a virtude, a caridade, não há salvação senão na caridade, aquela coisa toda. Só que existe ali o seguinte, existe um introito naturalista da bondade humana, né? A gente sabe que nós somos salvos pela graça, e a gente sabe que a caritas, a caridade cristã, ela não é uma caridade natural, ela é uma caridade sobrenatural. Ela tem a ver com a questão da graça e da fé, né? Então, o que ele faz? Ele naturaliza o cristianismo. Ele imanentiza o cristianismo. E ele esvazia o cristianismo dos seus aspectos salvíficos para implantar um gnosticismo. Qual é o gnosticismo do espírita? É a ideia de que o fato de que nós estamos presos a determinados corpos com uma expiação. Aquilo é uma gnose. Sim. Sim. É um gnosticismo. Receba a gnose. De fato, e essa parada assim, que nem o Fede. E essa parada de monetizar é bem verdade, porque nesse mesmo evangelho
de acordo com o Espiritismo, o Kardec coloca a questão do espaço, né? E ele acredita num espaço infinito e ilimitado. Né? Ou seja, aquela visão bem newtoniana mesmo. E se o espaço é infinito e ilimitado, então Deus está preso dentro dele, né? Assim, é naturalista, totalmente naturalista. A parada completa. Os espíritas não percebem isso, entendeu? Eles não, também, vamos ser sinceros, não querendo depreciar os espíritas, mas em geral os espíritas são meio lugares comuns, tá? Sabe o que é? Assim, ela é uma espécie de pseudo-religião da classe média, mas só que a classe média, em geral, né? E vamos pegar assim, a Marina Choi, eu odeio a classe média, sacanagem, brincadeira. Mas assim. A burguesia fede! Fede. Mas como já dizia o filósofo Falcão, tem dinheiro para comprar perfume. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,